Olá você, estamos começando mais um programa da série Dicas Tributárias. Nesses últimos programas nós temos dedicado um tempo para fazer uma avaliação dos aspectos fiscais dos balanços. Na semana passada nós encerramos o lado do ativo, onde estão gravados todos os direitos e bens de uma companhia, onde são registrados todos aqueles ganhos, todos aqueles valores que ela tem a receber decorrente das suas atividades. E a partir de hoje vamos começar a dar uma olhada no lado do passivo. Então, literalmente, vamos virar a página, vamos passar para o lado direito do balanço. O passivo, ao contrário do ativo, é onde ficam registradas as obrigações que uma companhia assume perante terceiros, perante seus funcionários, seus fornecedores, seus acionistas, enfim. E vamos começar falando então pelo passivo circulante. Passivo circulante é o passivo onde estão registradas as contas a pagar de prazo mais curto, onde estão registrados também os empréstimos, financiamentos de prazo curto e onde estão registrados, enfim, as obrigações que a empresa necessariamente assume para poder fazer aí a consecução dos seus objetivos sociais. As empresas, de uma forma geral, se não possuem um capital próprio, elas precisam se financiar no mercado. Elas precisam ir ao mercado para fazer uma captação de dinheiro e, através dessa captação, tocar as suas atividades. Aí surgem os primeiros cuidados que se deve tomar. E, de novo, lembre-se que a gente está fazendo uma avaliação dos efeitos tributários decorrentes das atividades de uma companhia através do seu balanço. Então, quando uma empresa capta recursos de terceiros, ela tem que prestar atenção em algumas consequências tributárias. Por exemplo, se ela vai ao mercado financeiro e toma um empréstimo no banco, esse empréstimo vai ter um custo de um IOF. Embora seja um custo relativamente pequeno, porque a taxa do IOF no máximo chega aí a 1,5%, é um custo que às vezes ele acaba até inviabilizando uma contratação em função do valor e também porque esse IOF ele é um componente de custo do próprio empréstimo. Então, ele pode tornar essa captação via empréstimo mais cara. Agora, você consegue fazer uma captação de recursos desse tipo, fazendo um empréstimo numa instituição financeira sem IOF? Sim, você consegue. Tem algumas coisas que você pode fazer, tem algumas estruturas que você pode montar através, por exemplo, da emissão de uma nota promissória descontada no banco, ou até mesmo uma operação de cessão de crédito. Mas, nesse caso, você tem que tomar alguns cuidados para que essa cessão de crédito não fique configurada como um simples desconto de duplicatas. Que desconto de duplicatas é aquela operação onde você entrega o seu contas a receber, antecipa esses valores, recebe com um certo deságio e depois você devolve ao banco, ou então você passa para o banco a autorização para cobrar dos seus clientes aqueles valores, que é a operação que você faz com a retrocessão, né? Ou seja, é a operação que você faz dando direito ao banco de cobrar seus clientes, e caso o cliente não pague, você vai lá e paga para o banco. Nesses casos, quando você faz uma cessão de crédito, mas que você caracteriza a cessão de crédito, na verdade, como a venda de um ativo, você desfigura um pouco a operação das suas características de operação financeira e você consegue fazer uma operação sem a incidência de IOF e com alguma segurança. Mas tem que tomar alguns cuidados com o tipo de contrato que você vai fazer. Outra coisa também que normalmente as empresas fazem, principalmente quando é um grupo de empresas, é o chamado conta corrente. Eu tenho uma empresa que é geradora de caixa e ela fornece caixa para as demais empresas. Então, isso também tem que se tomar um cuidado. Por quê? Porque se ficar configurado que é um mútuo entre empresas, o mútuo entre empresas, pessoas jurídicas, mesmo que não financeiras, tem a incidência do IOF como se fosse um empréstimo bancário. Então, tem que tomar cuidado quando se constitui um chamado conta corrente, porque o conta corrente, como o nome já sugere, ele tem lançamentos de débito e crédito, ou seja, entra dinheiro, sai dinheiro. Então, às vezes eu estou com saldo credor, às vezes eu estou com saldo devedor. Então, se ficar caracterizado, por exemplo, que eu tenho uma única empresa que tem caixa e ela distribui esse caixa para todas as demais e ainda recebe uma remuneração por isso e depois recebe esse valor de volta, eu configurei aí uma operação de crédito. E nesse caso, eu teria a incidência do IOF mesmo assim.
Então esse é um cuidado importante, você pode fazer isso sim, você pode montar um contrato de conta corrente, mas tem que ser um contrato de conta corrente nos mesmos moldes que você faz com uma instituição financeira. Então ele tem um contrato de conta corrente que não tem um crédito necessariamente aberto, porque o fato gerador do IOF é a concessão de crédito. Então se você coloca crédito à disposição de alguém, por aí você já configura uma operação financeira. Embora a lei fala muito clara que no caso de instituições não financeiras seria uma operação de mútuo, ou seja, aquela operação onde eu entrego uma quantidade de dinheiro e daqui a um determinado tempo eu vou receber aquele dinheiro de volta acrescido de uma certa remuneração. Então, se eu tenho essa característica viva dentro da atividade que estou fazendo, eu posso dar o nome nela do que quiser. Pode dar o nome de adiantamento, posso dar o nome de conta corrente, enfim. Ficou caracterizado que é uma operação de mútuo, o fisco vai desconsiderar aquilo que você pensou em fazer e vai te autuar por conta do IOF. Embora eu, nos meus mais de 20 anos de mercado financeiro, nunca vi uma fiscalização de IOF, mas a gente não pode contar com isso, a gente tem que contar que o imposto está sendo bem recolhido ou não, e caso houver uma fiscalização, a gente pode ter aí um problema para resolver no futuro. Agora, se você tem de fato um conta corrente, ou seja, as empresas trocam recursos entre si, uma hora outra tem recurso, outra hora outra não tem recurso, uma hora uma tem necessidade de caixa, outra hora outra tem excedente de caixa, aí eu posso tranquilamente configurar, estabelecer uma conta corrente entre essas empresas sem ter aí qualquer tipo de susto em relação a isso. Posso fazer a operação tranquilamente sem ter qualquer tipo de medo ou receio de sofrer uma auto de infração por conta da Receita Federal para a cobrança de IOF. Bom, então no lado passivo eu não tenho muito o que fazer em relação a esse aspecto. Agora, tem uma coisa assim, tem um cuidado que eu tenho que tomar também relacionado à parte tributária, que é estabelecer uma diferença entre contas a pagar e provisões. O que são as provisões? As provisões é aquele valor que eu reservo na minha contabilidade para atender a um compromisso que eu terei daqui a algum tempo, mas eu não sei qual é o tempo que teria esse compromisso e também não sei quanto que é. Então, eu faço uma provisão para resguardar o meu patrimônio, quando tiver de pagar, eu tenho uma saída somente de caixa. Já o contas a pagar é aquilo que eu efetivamente devo. Eu já devo aquilo. Por exemplo, a minha folha de pagamento são meus fornecedores. Então, por que é importante estabelecer uma diferença entre os dois? Porque o contas a pagar, a contrapartida dele é uma despesa operacional, normal, dedutível. Agora, a provisão, não. A provisão, a contrapartida também é uma despesa, mas uma despesa não dedutível. Qualquer tipo de provisão para qualquer tipo de situação, ela é considerada não dedutível para fins de imposto de renda e para contribuição social também. Então, tem que estabelecer essa diferença para não ter qualquer tipo de consequência tributária em relação a isso. Então, aquilo que for provisão, eu tiver obrigação de provisionar, eu provisiono e já sei que aquela provisão vai me gerar um ajuste no meu lucro líquido para fins de imposto de renda e contribuição social, porque não vai ser considerado como dedutível. E me lembrar também de quando for revertida essa provisão, esse valor da reversão, que vai ser o contrário, se quando eu construí eu fiz uma despesa, quando eu faço a reversão eu faço uma receita. Então essa receita também seria não tributável. Então eu tenho um efeito temporal que eu tenho que tomar um certo cuidado com isso e segregar bonitinho. O que é contas a pagar é contas a pagar, o que é provisão é provisão. Bom, eu acho que dessa parte do passivo a gente pode parar por aqui e vamos guardar um pouquinho para o próximo programa. Valeu? Um abraço para vocês. Qualquer coisa, os meus contatos estão aqui embaixo. Qualquer dúvida é só falar comigo. Tá bom? Então até a próxima. Um abraço. Tchau.